Bom dia, como vocês estão? Ai, Esther, tudo bem, com a graça de Deus, né? Peço que a Ana Caroline mude a imagem, tá? Tem que ser o seu perfil ou câmera ligada. Já agradecendo a Esther por estar junto comigo com a câmera ligada. Parabéns, tá, Esther Diniz? Joia, joia. Bom dia para os alunos que estão entrando. Temos aqui a Esther, Luiz Guilherme, câmera ligada também sempre, hein? Oh, que beleza! Bom dia, Davi Siqueira, Andriei, Ana Clara Tavares, Ana Caroline, Bom dia, professor. Gustavo, bom dia. Bom dia para o Vitor, para a Brenda, para o Luiz Felipe, para a Amanda, Tainá, Murilo, Luiz Gustavo, Sofia, e também temos Bom aí a dia, professora. Letícia. Bom dia, Tainá. Temos a Letícia, que é a nossa estagiária. Muito bem. Amanda, bom dia. Vinícius, bom dia, Vinícius. Isabela, bom dia, Isabela. Muito Bom bem. dia, Bom professora. dia, aluna. Que Deus possa nos Saudade de abençoar. você. Saudade também, sabia? Muita saudade. A gente se encontra pouco, né? Uma vez por semana é pouquinho, e nessa distância fica pior ainda, não é verdade, alunos? Poxa vida. Temos aqui alguns alunos entrando, mas eu agradeço o carinho. É muito bom escutar de um aluno assim, que saudade de você, né? Sinal que existe aí um carinho. Isso é muito bom na nossa relação, né? Nas relações interpessoais, tem que ter esse carinho, seja de professor com aluno e aluno com o professor. Muito bem. Bom dia, Ana Luísa, que está entrando agora, Ana Clara. Quem mais? Pedro Henrique, Cauã está entrando agora. Vamos admitir aqui o Bruno, que também já vai entrar. Muito bem, alunos. Eu espero que vocês tenham passado bem a semana, já que a gente só se encontra às terças-feiras. Espero que tenham ido bem na prova de português ontem, quem ficou de recuperação. De verdade, eu vi a prova de vocês. Nada difícil, hein? Ali, olha, estava tranquilo, tranquilo de tirar nota boa, tá? Então, vamos pedir ao nosso Deus neste momento, nesta nossa aula inicial, que este Deus maravilhoso, bondoso e misericordioso nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo o mal, que coloque como intenção neste dia de hoje a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão hospitalizadas, né? Podemos ter conhecidos, eu tenho alguns conhecidos que estão hospitalizados, eu acredito que vocês também tenham. Então, colocar em oração por essas pessoas, né? Para que Deus conforte, para que Deus fortaleça e que traga muita luz para cada um de nós. Que vocês possam colocar aí na intenção de vocês um pedido ou um agradecimento no silêncio de vocês nesse momento, porque eu não consigo começar a minha aula, principalmente com esse ensino à distância, sem fazer este momento de oração. Em cada turma que eu inicio a aula, eu faço esse momento para que nos acalme, né? Para que Deus nos dê serenidade a cada dia. Amém? Amém? Amém. Assim seja. Muito bem. Então vamos iniciar, meus amores. Eu tenho que iniciar já puxando as orelhinhas, né? O que eu faço com vocês? Meu Deus do céu, alunos que não entregam produção. Olha, da Cezanne, que foi a primeira valendo 20 pontos, eu coloquei no grupo mais de uma vez. Eu não sei o que está acontecendo na vida escolar de vocês. Não estou na casa de vocês, não estou junto a vocês. Eu só sei que para alguns deve estar sendo tremendamente bom. Professora, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio, aproveitar que eu tô aqui no programa. Eu não entreguei algumas redações para você, deixei de entregar. Então, o que eu vou fazer? Hoje, dia 25, se Deus quiser, eu vou conseguir entregar as 3 de uma vez para você. São duas, Luiz. São duas.
Deste bimestre eu vou dizer, é da Cezanne, porque a da outra eu já fechei. Desse bimestre, Cezanne, do 9º ano A. Andriei, ó, do Cezanne foi a mais simples, olha, de todas as produções que não tinha estrutura. Vocês vão ver que daqui adiante, olha, para a semana que vem já vai ter uma outra redação. Então, olha bem, Cezanne, Andriei não me entregou, você, Luiz Gustavo e o Vitor, do 9º ano A. 9º ano B, Cezanne, Paulo Vitor, Juan, Vitória. Cansei de cobrar, tá, alunos? Eu vejo outros professores numa cobrança direta aí no grupo. Meu Deus, tentem se organizar. Agora, a outra redação que era para hoje, vocês têm até a noite de hoje, que é aquele texto dissertativo, argumentativo, a arte de rua, mocinha ou vilã. Isso nós vamos fazer uma revisão hoje, e hoje ainda tem que dar tempo de eu passar de semana que vem, a explicação da próxima, que também vai ser um outro texto dissertativo, argumentativo. Vocês precisam aprender a estrutura desse gênero, fundamental na vida de vocês, na vida escolar. Da arte de rua, mocinha ou vilã, do 9º ano A, olha só quem entregou. Davi Drummond, que eu já devolvi corrigida, parabéns, Davi Drummond, e a Marcela, que eu vi hoje cedo que ela entregou. Somente esses dois. Eu fiquei até com vergonha de colocar o nome lá no grupo, fiquei com vergonha. Eu que fiquei. Falei, nossa, eu vou colocar o nome só do Davi Drummond, que foi o único que tinha feito até ontem. Só um instantinho. 9º ano B. Quem já me entregou esta produção da arte de rua que eu estou falando, que o prazo é hoje, termina hoje? Davi Siqueira. O Davi Siqueira, eu passo a produção, ele me entrega quase que imediatamente. No dia seguinte ou 2 dias depois, o Davi Siqueira já entrega. Parabéns pela sua organização, Davi. É assim que vai. Não deixa acumular, não fica devendo tarefas e conteúdos. Parabéns. Então, quem já me entregou do 9º ano B foram Davi Siqueira, Luan, Maria Clara, e eu vi hoje a Tainá e o Vinícius, porque esses dois eu ainda não corrigi, vou corrigir hoje à tarde. Somente esses alunos que eu vi hoje, ontem e hoje, ok? Não é eu vejo assim, tá faltando... Professora? Oi, Bruno. Deixa eu te falar, você quer que eu te mande a minha produção agora? Eu já tinha feito ela, só que eu não sabia até que dia que era para entregar, eu acabei deixando para lá, mas a minha está pronta já. Você quer que eu mande agora? Vamos fazer assim, Bruno, você envia quando acabar a aula, você envia, eu já mandei tá bom? a minha produção para você. O Pedro Porque Henrique... eu também já tinha tentado mandar uma vez. Aí como eu não consegui, aí eu deixei pra lá. Aí depois de um tempo eu tentei mandar de novo e aí não consegui de novo. Aí eu vou tentar mandar de novo hoje, se eu conseguir, porque a minha produção já tá pronta já tem um tempo também. Esse da mocinha ou vilã que você está falando, né, Bruno? É, esse mesmo. O meu já tá então, pronto já tem um tempo também. Oh, meu lindo, será que atenção no e-mail quando você coloca, eu sempre alerto os alunos, cuidado no vilela, que tem 2 L's no lé, às vezes acontece de colocar Eu copiei e colei seu e-mail lá dos slides. Pedro, que dia que você enviou a sua? Eu enviei há 4 dias, dia 21, que eu enviei. O dele foi o que eu mandei uma observação, não foi, Gabi? Pedro, olha o seu WhatsApp, eu mandei uma mensagem lá para você. Agora que eu estou lembrando aqui. Eu não marquei, mas olha no seu WhatsApp. Eu fiz uma observação lá. Depois eu vou olhar no meu intervalo aqui eu vou olhar. Agora que eu lembrei, eu olhei você aí, você fez essa observação. Dá uma olhadinha, fez algo errado aí que eu pedi para refazer. Eu não me lembro, que são muitas redações, gente. Então, eu não me lembro. Ontem eu fiquei de 4 da tarde até 8 horas da noite, só em redação. Então, a cabeça tem hora que gira. Todo sexto ou 9º ano com redação. Então, eu peço apenas que vocês me entreguem no prazo para que eu me organize. Senão, assim como vocês ficam super atarefados, eu também fico. Então, eu me organizo para eu não ficar sobrecarregada. Então, vocês também precisam se organizar para vocês não ficarem sobrecarregados,
ok? Então, o prazo até hoje à noite desse capítulo, dessa produção da arte de rua Mocinha ou Vilã. Para os alunos que estão de recuperação, tem até Professora, feira. Oi, Pedro Henrique. então, você mandou para o número errado. Aquele número lá eu já perdi faz tempo. Eu peguei no grupo, ou alguém me deu, não me lembro, eu peguei no grupo. É, Então, você tá com depois, o meu número antigo, eu perdi esse número, eu tô com puxa outro vida, agora. faz assim então, você me dá um oi depois para eu gravar seu número e eu envio Tá. o áudio que eu passei para você, tá bom, Quer que eu Pedro? te mande agora ou depois da aula? Pode mandar agora, me dá um oi aí que depois eu vejo no intervalo, tá? Então vamos agora, alunos, olhem bem. Eu pedi autorização para uma colega de vocês para eu colocar uma produção dela aí na tela, que claro que eu já fiz algumas mudanças. Não tem o nome dela, tá apenas a estrutura dela, para vocês entenderem, porque esses poucos que enviaram, eu percebo que ainda tem algumas dificuldades no entendimento desse gênero textual. Então, ontem eu mandei mensagem perguntando se eu poderia, ela autorizou, vocês não vão saber quem é, tanto que eu fiz de uma outra maneira aí. Tudo que está em preto é dela. O que está em vermelho, eu fui acrescentando o que pode alertar. E esta aluna, ela vai ver na produção dela que tem vários comentários, tem várias observações. Então, eu peguei a estrutura como um exemplo para vocês, porque vocês precisam aprender exatamente a estrutura de um gênero dissertativo argumentativo, porque eu falei para vocês, a partir de agora é isso que a gente vai trabalhar. Eu vou pular 2 capítulos do caderno de produção textual, porque eu não quero interromper esse gênero. Se vocês olharem o caderno de produção textual, que está aí com vocês, pertinho de vocês, se estiver, vocês vão perceber que do capítulo 6, que é o que a gente fez, que vocês fizeram, que é da arte de rua, eu vou pular para o capítulo 9, porque o capítulo 7 é conto policial, eu vou pular por enquanto. O capítulo 8, só um minutinho, o capítulo 8 é roteiro de filme publicitário, eu também vou pular, para eu poder dar continuidade, para vocês entenderem o texto dissertativo argumentativo. Diga, Davi. Davi Drummond me chamou? Chamei, desculpa interromper, Sandra, mas aí eu queria perguntar, quanto que vale a redação? Sempre quando eu devolvo para vocês, tem assim, valor, 20 pontos, nota do aluno, tá? Então, você vai ver quanto vale para... Eu vou dar 5 produções, tá, gente? Essa é a segunda, já tenho programado mais 2 e a outra é o teste do livro. Aliás, teste do livro eu já marquei para vocês, tá? Você já depois vai estar no slide. Deixa eu só ver aqui aonde eu marquei. Peraí. Só um instantinho, alunos. Não é essa. Daqui a pouquinho eu digo... Peraí. É setembro, vocês têm um simulado dia 3 de setembro, dia 8 de setembro é a avaliação do livro valendo 20 pontos, tá? Então, já sabem disso, do primeiro livro do bimestre, que é do 9º ano, 5 semanas em um balão. Depois vai estar aqui no slide a data direitinho. Tá bom, Davi? Respondi, vale 20. Então, vejam bem. A colega de vocês, eu vou ler... Tá sonhando, meu filho? Desliguem o áudio aí, pessoal. Acho que ela tá... Vou desligar aqui o áudio. Vou desativar o som de todos, para me facilitar. Então, aqui, como eu falei para vocês, tem um exemplo. Todo texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter uma introdução, um desenvolvimento com 2 parágrafos apenas. Não precisa mais do que isso. Por exemplo, esta aluna aqui colocou 3 parágrafos. Então, ela vai ver na observação dela que o que eu fiz aqui, eu enxutei, eu juntei um parágrafo no outro, como ela tinha colocado, 3 parágrafos de desenvolvimento. E parágrafos de desenvolvimento bastam 2. Então, ela vai ver, a aluna que fez essa produção, ela vai perceber aqui as modificações realizadas. Então, vejam bem,
eu precisei unir 2 parágrafos em apenas um, porque tinha um parágrafo a mais dentro do desenvolvimento, como eu falei. Então, olha como ficou a introdução. Lembrando que está em negrito, o preto é da aluna, o vermelho foram os acréscimos que ajudam vocês. Atenção, lembra na coesão que eu falo sempre, tem que ter uma conjunção, um advérbio, né? Os pronomes, eles ajudam nesse processo de coesão. Olhem, vejam a introdução. A arte urbana abrange todas as intervenções artísticas que podem acontecer nas cidades brasileiras. Podemos facilmente encontrá-las no muralismo, que são grandes pinturas presentes em prédios e em locais públicos, grafite e pichação, que acaba sendo uma arte marginal muito contestada por algumas pessoas. Portanto, aqui eu acrescentei, ó, portanto, percebe-se que a arte de rua é mocinha. Então, aqui ela colocou que a tese que ela vai defender é que a arte de rua é mocinha. Como eu li de alguns alunos que colocaram que a arte de rua pode ser mocinha ou vilã. Alguns colocaram sendo as duas. Então, esses que colocaram sendo as duas, o que teria que fazer? No primeiro parágrafo de desenvolvimento, que se refere ao segundo da produção, teria que fazer a defesa dela sendo mocinha. No seguinte, né, no parágrafo seguinte, teria que fazer a defesa dela sendo vilã. Mas não é o caso desta aluna, tá? Desta aluna, ela colocou a arte de rua sendo mocinha. Agora vem o parágrafo que responde essa pergunta, que vai defender essa tese que ela é mocinha. Então, primeiramente, a arte de rua é uma importante forma da população expressar de forma clara sua opinião, seja ela social ou política. No ano de 2017, o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, resolveu apagar todas as artes de rua da cidade, pintando os muros de cinza. Houve algumas discussões nesse período. Contudo, é de extrema necessidade que as cidades apresentem cores, pois elas completam as paisagens proporcionando mais vida. Olha que perfeição o parágrafo desta aluna, né? O primeiro parágrafo do desenvolvimento, ela colocou a citação, deu o exemplo da cidade de São Paulo. É isso que eu falo para vocês. Leem os slides na estrutura de um texto dissertativo, argumentativo, que aí vocês vão receber notas melhores. E olha, ainda estou sendo boazinha nas notas, tá? De verdade. Eu estou tirando poucos pontos, porque eu estou observando, olha, essa aqui foi excelente dentro da estrutura, só que ela vai ver quantos comentários eu fiz, né? Com errinhos, com falta de algo, né? Falta das conjunções, tudo isso vai perdendo ponto, mas eu não estou tirando muito ponto, mas estou tirando. Agora veja um outro parágrafo. Então, tem lá a introdução, tem um parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo do desenvolvimento dela. Olha, além disso, foi a conjunção que eu coloquei, né, que eu acrescentei. Lá eu coloquei primeiramente, que é um advérbio, além disso, aqui uma locução conjuntiva, vou fazendo a conexão. Além disso, hoje vemos claramente que esse tipo de arte está ganhando grande participação no meio em que vivemos. As áreas de atuação dos grafiteiros estão ficando cada vez mais amplas. De acordo com Gilberto de Abreu, especialista em artes visuais, o grafite brasileiro chama a atenção do mundo pelas cores e pela sua forma orgânica. Muitos se interessam em saber quem são esses artistas, ou até mesmo convidá-los a produzir artes em outras cidades. E, mesmo que muitos ainda considerem artes de rua como algo negativo, o especialista alerta que a arte urbana é uma forma de expressão da subjetividade e, por isso, não deve ser proibido. Olha, ela estava defendendo a tese que é mocinha. Desse modo, nota-se que a arte urbana deve ser incentivada, a fim de que a população passe a vê-la de forma positiva. Perceberam o segundo parágrafo do desenvolvimento desta aluna?
Oi? Esse que juntou, esse aqui que foi a junção aí. Ela colocou 3 parágrafos de desenvolvimento, eu juntei aí para mostrar para vocês e para ela, né? Aonde que pode melhorar. Agora a conclusão. Gente, atenção nas conjunções conclusivas. Olha as coordenadas aí que vocês já viram, já aprenderam as conjunções. Conclui-se, portanto, a gente precisa usar essas conjunções. Portanto, conclui-se, portanto, que a pichação pode ser considerada para alguns uma arte, visto que o homem acabou descobrindo sua habilidade usando as mãos. Porém, para que não haja maiores conflitos, aí eu acrescentei, o governo federal, por meio do Ministério da Cultura, deve liberar espaços em branco para que jovens possam expor suas ideias, a fim de que esse tipo de arte seja mais valorizado pela população. Aqui eu estou mostrando para vocês uma estrutura correta do texto dissertativo argumentativo. Se vocês olharem, repito, todos os slides com as características, vocês não vão encontrar dificuldade de produzir um texto com esse gênero. E aí? É uma maneira que eu achei de fazer com que vocês entendam melhor, antes de eu prosseguir, antes de entrar para um outro tema. Nós vamos entrar agora num outro tema, mas com a mesma estrutura. Vocês, a partir do momento que vocês entenderem o que tem que ter na introdução, o que tem que ter nos 2 parágrafos de desenvolvimento e as palavras necessárias para concluir, vocês vão entender assim, com facilidade o gênero. O que vocês acharam? Acharam que clareou um pouquinho? Ou acharam que continua da mesma maneira? Como que está aí essa visão desse gênero textual na mente de vocês? Eu precisava ouvir, não é? Porque eu fico preocupada quando eu leio as produções aqui, eu falei, meu Deus, não atingiu, esse aluno ainda não entendeu aonde que tem que entrar a tese, aonde que tem que defender a sua tese, o que é tese, né? Eu vou explicar de novo tudo isso para o próximo trabalho, que eu vou dar para outra semana, está aqui, vai estar no slide. Se o nosso tempo acabar, vocês sigam o slide passo a passo para poder fazer o da outra semana. Digam para mim como é que está isso aí na cabeça de vocês. Agora eu entendi melhor. Tranquilo. No exemplo do texto dá para entender sim, professora. Então, eu já tinha pensado isso em outras vezes. Eu já trouxe o texto, redação da Gabriela, para vocês entenderem. Agora eu vou passar a pegada de vocês mesmos, né? Pegando o de vocês e fazendo as modificações. Mas parabéns para a aluna, tá? Que fez essa belíssima produção. Peguei todas as ideias dela. Como eu disse, acrescentei pouca coisa aí. Tá bom? Agora, meus amores, no capítulo 9 do caderno de produção textual, abram aí, claro, né? A aula de redação tem que estar com o caderno de produção textual por perto. A gente só acompanha por aí. Não vê nada em apostila este ano em redação, somente o caderno de produção textual. Página 21. Então, temos 2 propostas de texto dissertativo argumentativo em que o tema aparece na página 22. O tema é o uso de tecnologias no cotidiano. Fácil, hein? Dentro aí da realidade de vocês, do dia a dia de vocês, o uso de tecnologias no cotidiano. Então, eu pensei, para hoje, ir conduzindo da seguinte maneira, para ver se vocês entendem cada vez mais. Já vai ser o 3º ou 4º que a gente faz, juntando com o bimestre passado com este, eu acho que já vai ser o 4º texto que a gente faz dissertativo argumentativo, se eu não estou enganada. Então, olha bem. Hoje, dia 25, o uso de tecnologias no cotidiano, que está no capítulo 9, é o tema da próxima produção textual, que é para a semana que vem.
Primeiro, no primeiro parágrafo de introdução, você tem que colocar a sua tese. Então, vou fazer a pergunta para vocês, hein? Quem puder participar, eu agradeço, que vai ajudar bastante no desenrolar aí da produção quando vocês forem escrever. Vocês acreditam que o uso da tecnologia no cotidiano é importante? É bom? Ou vocês acham que esse uso é prejudicial? É ruim? Ou além, vocês acham que os dois pode ser bom, pode ser ruim? Quem pode me responder essa pergunta assim oralmente, rapidinho? Depende de qual frequência que a pessoa usa também e como afeta a vida dela. Então, depende. Então, pode ser os dois. Pode ser bom, como pode ser ruim. Alguém mais? Professor, Ó, o Vinícius professor. também acha bom e ruim. Alguém acha que é só bom? Professor, eu acho que a tecnologia só veio para agregar, o problema são as pessoas. Ok, só veio para agregar. E aqui ainda tem mais. O Vinícius acrescentou alguma coisa parecida com o que você falou. Tudo em exagero é ruim. Se ela for usada para prejudicar a sociedade, seja ela a pessoa que for, usada para ajudar, perdão, a sociedade é bom. Claro que se for para prejudicar, seja ela como for, é ruim. Muito bem. O tanto de avanço que a gente teve com a tecnologia. Oi? O tanto de avanço na área da medicina, foi para o espaço. Tem um lado positivo, né, Davi? Isso aí que você colocou, já já eu vou dar como exemplo, tá? Porque lá no sexto ano, eu li um texto com eles, que eu até peguei a notícia que eu li lá, que eu vou trazer aqui para vocês, falando sobre essa tecnologia. Então, o que vocês vão desenvolver para a semana que vem. Então, vocês responderam aí, a maioria, para os dois, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Então, se vocês escolherem essa tese, vocês vão ter que desenvolver nessa estrutura. Um parágrafo você vai dizer que é bom, no outro parágrafo, por que pode ser ruim. É nessa estrutura que vocês têm que pensar. Se vocês colocarem que a tecnologia, o uso dela, é só por o lado do bom, então vocês vão fazer 2 parágrafos defendendo o lado bom. Se acha que é só o lado ruim, os 2 parágrafos do desenvolvimento tem que ser defendendo o ruim. De alguma forma, tem que se embasar, tem que pesquisar, tem que colocar citações, colocar exemplos, nomes, como foi feito da aluna. Então, olha bem, aqui tem um exemplo que vocês vão seguir nos slides. Exemplo de uma introdução e tem uma legenda ali embaixo. Olha, toda cor que está um vermelho, né? Que cor um marrom, um vermelho, está embaixo. É o conhecimento utilizado para contextualizar. Aqui eu vou ver só introdução, hein? O azulzinho é o advérbio como um elemento coesivo. Olha bem que eu falei para vocês a importância aí desses elementos de coesão. E a corzinha verdinha clara é a minha tese, tá? É o que eu vou defender. É a minha resposta. O que eu perguntei lá para vocês, aqui no primeiro parágrafo, já tem esta tese que eu imaginei. Então, olha um exemplo de introdução. A revolução tecnológica começou no século XX, está relacionada a inovações na indústria, ciência e tecnologia, tendo a internet e avanços nas telecomunicações como destaques. Na minha introdução, eu coloquei um pouquinho, contextualizei o meu conhecimento, eu pesquisei, né? E coloquei aqui com as minhas palavras. Agora, vamos lá. Atualmente, percebe-se que o uso da tecnologia no cotidiano tem se intensificado, trazendo consequências tanto positivas quanto negativas. Aqui eu vou dizer, o que eu escolhi foi o que vocês falaram aí, que ela pode ser positiva, como pode ser negativa. Então, aqui no primeiro parágrafo da introdução, eu já coloquei a minha tese. Eu vou defender que ela pode ser boa ou pode ser ruim. Ela é importante, né, o lado bom ou não, lado ruim, traz consequências. Deu para entender a introdução? Como que é para ser feita? Deu, gente. Vocês precisam me dizer se deu para entender, porque tem aluno que não está conseguindo entender a introdução. Então, olha bem, na introdução tem que apresentar a minha tese, o que eu vou defender.
É a resposta da pergunta lá do tema. Agora vamos. Os porquês da tese, o meu desenvolvimento. Vou desenvolver em 2 parágrafos. Espera aí. O porquê da tese, no 2º e 3º parágrafos, que é o desenvolvimento. Uma perguntinha. Por que vocês acreditam que o uso da tecnologia é bom? Ou, por que vocês acreditam que o uso da tecnologia é ruim? Ou boa e ruim ao mesmo tempo? Quem pode responder esta pergunta? Porque é a partir daqui que vou desenvolver os parágrafos. Por que vocês falaram que pode ser boa ou ruim? Por que vocês acreditam que ela é boa? Que ela seja boa? O Davi Drummond já falou algumas coisas aí, que pode ser desenvolvida no parágrafo. O Vinícius também já colocou, né? Para ajudar a sociedade ela é boa, em exagero ela é ruim. Né? O Vinícius colocou nessa resposta que vai defender nesse parágrafo aí. Primeiro, boa, se for para ajudar a sociedade. Aí ele vai desenvolver isso aí. É bom porque com a sua evolução, ó, o Vinícius está me respondendo aqui. Então, um parágrafo do desenvolvimento, ele vai trabalhar essa tese. Ela é boa porque ajuda a sociedade na sua evolução. Aí o Drummond falou da medicina, né? Como a medicina pode progredir, os avanços da medicina para a comunicação. O Vinícius está colocando tudo isso aqui no bate-papo que pode desenvolver o lado bom, o lado positivo. Então, eu vou defender essa tese como sendo positiva. Percebem? É isso que vocês vão fazer para a semana que vem. Agora, para o transporte, ó, o Vinícius está colocando aqui um monte de coisa no bate-papo que está ajudando a desenvolver aí com vocês. É isso que eu quero que vocês façam. Vão colocando no bate-papo, que aí eu vou ajudando nesse desenvolvimento oral, para depois vocês fazerem a escrita. Agora, alunos, com todo esse meu esforço aqui em passar para vocês, se vocês estiverem deitados, sonolentos, sem prestar atenção alguma, aí vai ser aquela produção que não vai adiantar eu falar, que não vai seguir a estrutura de um gênero dissertativo argumentativo. Então, eu estou fazendo o máximo que eu posso para passar a vocês, porque para vocês chegarem, terminarem o 9º ano com essa estrutura formada na mente de vocês, estruturada mesmo, porque ensino médio, como eu falei, só vai trabalhar isso. Tá? Agora, vamos lá. Obrigada, Vinícius, por me ajudar aí no desenvolvimento. Agora, se acreditar, aqui eu já até falei, né? Tem mais aqui. Esther. Em contrapartida, agora ela vai formar um outro parágrafo. Olha, o Vinícius falou o lado bom, agora olha, Esther. Em contrapartida com a evolução da tecnologia, muitas pessoas têm a influência de publicar o que bem entenderem. Tá, faltou só um oi. Joia, Esther. Aí ela já vai defender o ponto de vista dela, a tese dela, como sendo, vamos dizer assim, negativa, um excesso. Se eu faço o que bem entendo, nem sempre eu estou indo para o lado bom, né? Então, aqui, um exemplo dentro do que vocês falaram, aqui tem um outro exemplo, tá? Obrigada aí pela ajuda de vocês. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Primeiramente, o uso da tecnologia, vocês falaram aí, bom uso da tecnologia. Depois que vocês responderam tudo isso, vocês vão inserir um conhecimento de mundo, uma citação, uma notícia, como a aluna lá citou o prefeito de São Paulo, né? Eu já vejo, Esther, essa colocação aqui, peraí. Um fato histórico, um trecho de música, uma série, um filme. Aqui eu dei um exemplo de uma série que é Black Mirror, não sei se vocês já acompanharam, já viram. Esta série retrata sobre uma realidade que reflete o lado sombrio da tecnologia, destacando como isso afeta o cotidiano das pessoas. Contudo, isso é uma ficção e está muito longe da nossa realidade. Agora, é o positivo. O negativo. Dessa forma, percebe-se que o uso tecnológico
afeta negativamente o dia a dia das pessoas, tomando conta de todo o tempo delas, sendo esse livre ou não. E, infelizmente, isso é um negativo extremo. Vocês sabem muito bem disso, né? Que ao invés de estudar, se vocês pegam lá o celular e ficam em jogos, e ficam em outra atividade que não seja escolar, o tempo passa e você não fez nada de escola, que é o seu compromisso. Não é assim? Deixa eu só ler o da Esther aqui, que ela tinha colocado, para a gente ir para o outro parágrafo. Peraí, ela tinha colocado assim: em contrapartida com a evolução da tecnologia, muitas pessoas têm a influência de publicar o que bem entenderem, se passando por notícias verdadeiras ou meias verdades. Ok, Esther, muito bem, você pode defender isso aí, hein? Tá ótimo, isso aí, você já tem na sua cabeça como que você pode desenvolver essa produção para a próxima aula, para a próxima semana. Parabéns. Aí no segundo parágrafo do desenvolvimento, olha lá. Além disso, um exemplo, hein? Esse recurso, que é a segunda resposta do aluno, né, que foi negativo. Depois, vocês inserem aí um conhecimento de mundo, como eu falei, a citação, a notícia, o fato histórico, trecho de música. Exemplo. Este exemplo é a notícia que eu falei para vocês, que lá no 6º ano eles viram, eles comentaram, eles interpretaram, aqui quanto à medicina, né? Clínicas usam realidade virtual contra medo de injeção. Então, é uma notícia que a criança que ia lá tomar uma injeção, ela colocava um óculos, e nesse óculos a criança via filmes, via histórias, bem para distrair, e ela nem percebia. Quando viu, pô, já tinha levado a injeção, já tinha recebido a injeção e nem sentiu dor. Então, é uma maneira de interter a criança através desse óculos aí, com atividades virtuais. Muito interessante, eles gostaram muito. Então, é só para dizer que eu posso citar notícias no desenvolvimento da minha produção. Desse modo, esse artifício pode ser utilizado para superar medos, trazendo benefícios para a saúde humana. Isso aqui é dentro da notícia que foi registrada. É o segundo parágrafo do desenvolvimento. Antes de eu prosseguir, deixa eu só ver a chamada aqui para ver quem não está presente na aula de hoje. O 9º ano A. Esther Mendonça e a Marisol. Vão ficar perdidos. Do 9º ano B, Eduardo e a Vitória. Então... Professora. Oi. Eu estou aqui. Oi, Eduardo. Eduardo? É. Opa, Eduardo. Desculpa, então. Por isso que eu gosto de falar. Desculpa, tá, Eduardo? Então, faltou apenas... a Vitória. Joia. Muito bem, Eduardo. Então, agora, finalizando aqui, temos um outro slide, eu acho que é o último. É o último, porque eu não pus a conclusão, tá? Porque a conclusão ela é bem pequenininha. A conclusão vocês podem olhar também nos slides anteriores. Eu fiquei mais preocupada com os desenvolvimentos, os 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o que eu estou percebendo que é o que está tendo mais dificuldade. O nosso tempo está se encerrando, mas não tem problema. Eu falei o que eu precisava falar. Vocês só acompanhem depois os slides, por favor. Então, aqui tem todas as produções, os pedidos de tarefa, desde o início, né? Do dia, já fizemos uma sobre a Cézanne, já fizemos outra que até hoje é a arte de rua, e agora uma última que eu estou pedindo a vocês, entregar até o dia 1º de setembro, que é a outra semana, véspera de simulado, né? Por e-mail, do mesmo jeito, um texto dissertativo argumentativo com esse tema aí do caderno de produção textual. O uso de tecnologia no cotidiano. Oi. Essa próxima redação é para o dia 1º? Isso, a próxima terça-feira.
Ó, entregar até o dia 1º, tá bom? Que é a nossa próxima aula. É terça-feira, não é? Ou eu pus dia errado aí? É, tá certo. O simulado de vocês é dia 3, não é? 3 de setembro, que é o dia do simulado? Sim. Acho que